Pronto, tô gravando. Pode abrir o microfone aí quem tiver dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa específica em relação ao seu negócio ou a marketing digital. Vou dar um minutinho aí para a gente é, falar sobre isso daí. Senão eu vou começar com o assunto aqui direto, tá? Todo mundo quietinho hoje aí, né? O pessoal tá com vergonha? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Deixa eu começar aqui. Vou falar sobre um assunto que muita gente tem abordado nos grupos que eu tenho participado, tá? Principalmente para a parte de consultoria, para os consultores, que é ferramenta versus estratégia. Isso é uma coisa que gera muita discussão, porque as pessoas não conseguem entender que o ideal é um equilíbrio entre as duas coisas. E o que que acontece com o consultor em começo de carreira? Ele vai lá comprar um monte de tema de site, de WordPress, que ele acha que ele vai precisar de tudo aquilo. Ele vai se especializar em tudo quanto é tipo de ferramenta que a modinha está dizendo que funciona, né? Antes era Lead Lovers, agora é MB, aí depois vem Fusion, e depois tem Ego, e depois tem não sei o quê. E o cara vai se especializando em tudo quanto é ferramenta que tem no mercado. Ele vai virar um ótimo ferramenteiro, um ótimo operacional, porque ele sabe fazer site, ele sabe mexer em ferramenta, mas ele não consegue construir uma estratégia de campanha. O que vocês acham? E aí eu vou pedir para vocês abrirem o áudio é, e me responderem isso daqui, que é muito importante. No negócio de vocês hoje, o que que traz mais retorno? A estratégia ou a ferramenta? No negócio de vocês, tá? A estratégia ou é a ferramenta que traz mais resultado para vocês hoje? Pode responder aí, pessoal. Vou responder por mim aqui. No meu negócio, a estratégia é o que traz mais negócio. Eu utilizo pouquíssimas ferramentas, por mais que acabe comprando algumas, mas acabo nem utilizando no final das contas. Legal. Então, a estratégia, a hora que você estabelece uma estratégia, não importa, para mim não importa se é no digital ou fora dele, é, é o que vai gerar mais resultado. Eu estabeleci uma estratégia que está me dando muito resultado e tem dado muito certo. Tenho utilizado pouquíssimo, às vezes quase nada de digital. Legal. Legal. Mas o pessoal está respondendo aqui no chat. Quem puder responder aí, abre o microfone, tá, pessoal? Pode abrir aí à vontade. Aquela respondeu estratégia, Andréia estratégia, Ariane estratégia, Vicente estratégia. Tá, legal. Se tiver mais alguém aí que queira opinar, pode ficar à vontade, tá? Por que que eu estou colocando isso? Eu conheço muito menos de ferramenta do que eu conhecia há 5 anos atrás. E acho que por alguma coincidência do destino, eu faturo 3 vezes mais do que eu faturava 5 anos atrás. 3 ou 4 vezes mais. Por que que eu estou falando isso? Porque antes eu fazia site. Eu tinha que saber tudo sobre o WordPress, Joomla e o caramba 4 aí que vocês podem imaginar de solução. Site é uma ferramenta? É. Né? Mas, quando eu passei a focar na construção estratégica da presença dos meus clientes, da minha presença, eu comecei a usar ferramentas para otimizarem o meu tempo. E para isso eu contratei pessoas que eram especialistas nessas ferramentas, que poderiam trabalhar por job. Tá? Eu não precisaria manter uma pessoa fixa em determinada ferramenta. Então, muitas vezes eu contrato uma pessoa que conhece de 2 ou 3 ferramentas. Para ela, entender de ferramenta é bom. Por quê? É o core business dela, do negócio dela. É isso. Core business do negócio dela é operacional.
Se o de vocês não é operacional, terceiriza tudo que seja. Foca naquilo que você apresenta para o mercado e entrega para o mercado. Né? Anderson, mas pô, eu vou fazer uma campanha de vendas na Infusion. Você vai ficar perdendo tempo de criar, taguear tudo, desenha a estratégia, passa para alguém e a pessoa cria. Porque quem tem experiência vai fazer mais rápido do que você, vai fazer melhor do que você e vai custar menos para você. E você vai ganhar tempo para poder pensar no teu negócio. Então, quando a gente fala para você não se tornar um ferramenteiro, principalmente no mercado de consultoria, não é que a gente seja contra a ferramenta. Eu uso ferramenta, porque eu uso técnicas de growth hacking. E aí, nessas técnicas, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente usa a ferramenta. Exemplo, chat online. É uma ferramenta que é usada para você otimizar processos dentro de uma estratégia. Só que a ferramenta só vai fazer sentido se eu tiver uma estratégia desenhada. Senão ela não faz sentido. Então, ao invés de você sair comprando 50 temas de WordPress, 200 licenças de OptimizePress, ferramenta XYZ, aquela 1, 2 ou 3 ou 4, pensa. Tá? Hoje, no grupo do Evan, lá, o pessoal colocou uma ferramenta para criar copy. Ah, mas é ferramenta. Tá? Primeiro que aquela ferramenta, ela te dá um direcionamento para te ajudar a criar a copy. Ela não vai fazer a copy para você. Segundo que ela faz parte de uma estratégia. Que se você não tiver cliente e não tiver uma estratégia desenhada, você vai pegar a copy para quê? Faz sentido isso para vocês? Você só vai desenhar, você só vai escrever uma copy se você tiver uma estratégia. Se não rolar uma estratégia, não tem por que você fazer copy. Então, a ferramenta, ela passa a fazer parte do contexto da estratégia. Então, não adianta você ficar querendo comprar um monte de coisa antes e ser especialista naquilo antes, que não vai fazer sentido. Vocês só vão gastar dinheiro. É a mesma coisa que você pegar um carro de Fórmula 1 e não saber o que fazer com ele. Tá? Um piloto de Fórmula 1, para fazer o carro dele render, ele tem que ter uma estratégia. O carro é a ferramenta que vai levar ele para a vitória. E vice-versa. Então, é o contexto que vocês têm que entender que vai funcionar. Só que, ao invés de você ficar preso a um monte de ferramentas, vai para a rua prospectar, vai fazer contato, vai desenhar estratégia de crescimento do teu negócio, que você vai acelerar muito mais rápido. De longe. Tá? De longe. Isso daí eu estou falando porque eu aplico isso, converso com várias pessoas que aplicam isso e que dá muito certo. Vou dar um exemplo para vocês. As startups, tem algumas startups que eu atendo aqui, tá? E muitas dessas startups, o CEO da startup, ou como eles têm a base tecnológica, o desenvolvimento deles, profissional vem de base tecnológica, eles focam muito no desenvolvimento da ferramenta. E esquecem da estratégia do marketing. E aí o que acontece? Startup acaba. Ela não traciona. Por quê? Porque eles esqueceram que eles têm uma puta numa ferramenta na mão, que é a tecnologia, tudo as coisas. Eles desenvolveram 1000 coisas, usam 1000 ferramentas para medir isso, X, XYZ, mas não tem marketing, não tem estratégia de crescimento. Não vai andar. Tá? Então, existe aí algo que você precisa equilibrar. A tecnologia está aqui, o marketing está aqui, a união das duas coisas é o que vai trazer o grande resultado para vocês. Mas a estratégia é fundamental para que você consiga tirar mais da ferramenta e poder trazer mais para a sua empresa, para fazer a sua empresa crescer. E aí você vai adotando as ferramentas necessárias para que a sua empresa cresça. Eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês acreditam mesmo que o Bill Gates, o Steve Jobs, manjam de todas as ferramentas que tem nas empresas deles? O Jobs manjava, né? Não.
Porque eles são empresários, eles têm uma visão de empresário, eles estão focando na estratégia de crescimento da empresa. Você precisa ser empreendedor, mas com o tempo você precisa ser empreendedor empresário. Tá? Porque aquele empreendedor é o cara que tá, o teu nível empreendedor é o que vai estar sempre buscando inovação, coisa nova, tá aberto para o mercado. E o teu nível empresário é aquele que vai fazer as pessoas trabalharem para você, para que a sua empresa cresça. Ah, Anderson, mas aí eu não estou sendo, eu não estou querendo abusar demais e explorar demais. Não, você está gerando emprego. E é isso, vocês têm que linkar a tua mente empreendedora com a mente empresária. Você não vai querer ser empreendedor o resto da tua vida. Vai por mim. Uma hora isso cansa. Tá? Você vai ter que ser empresário e empreendedor. Aí é onde você vai começar a descolar da base, que vai fazer todo, que vai trazer mais resultados para vocês. A maioria dos profissionais que eu conheço são empreendedores e vão passar a vida toda sendo empreendedor. Porque não tem a visão de se tornar empresário. E não vai conseguir se tornar empresário. Porque ele fica trabalhando no negócio dele. E não trabalhando para o negócio. E não fazendo o negócio trabalhar para ele. Então, existe uma diferença aí que vocês precisam entender. E o fato de ficar sendo ferramenteiro está ligado diretamente a isso. Desenha, alinha bem o teu propósito, escreve bem o teu propósito, determina bem o que você quer realmente fazer. Não tem nada, não tenho nada contra. Você quer ser empreendedor no resto da tua vida e se isso basta para você, ótimo. Quem é o Anderson para falar que está errado? O que eu estou dizendo para vocês é, não tem nada melhor do que você estar numa viagem, estar numa festa com a sua família, jantando, almoçando e sabendo que o teu negócio está acontecendo. Isso é visão de empresário. Então é essa visão que eu quero que vocês tentem buscar, tá? E sem perder aquele ímpeto do empreendedor, que é aquele cara que vai buscar, é aquele cara que vai fazer, que vira o mundo de cabeça para baixo, se for possível, para fazer a ideia dele dar certo, para fazer o negócio dele dar certo. Mas tenha a cabeça de empresário, tenha a mente de empresário. Quem quiser colocar alguma coisa aí, o microfone está aberto. O pessoal está muito quieto hoje, hein, pessoal? Ô Anderson, cara, compartilhando aí esse conteúdo que você passou, cara, uma vez, e não faz muito tempo, não, foi acho que uns 40 dias atrás, eu vi um cara falando exatamente isso, da diferença de empreendedor e empresário, né? O empreendedor é aquele que, nem se falou, é aquele que está muito envolvido com o operacional da empresa. E empresário é aquele cara que está envolvido totalmente com a estratégia e com foco no crescimento do negócio. E depois que eu ouvi foi um palestrante, né, um cara aí de atendimento. Uhum. Depois que eu vi essa pessoa falando, e cara, isso daí totalmente mexeu comigo e mexeu com o meu negócio. Porque foi nessa hora que eu também tive a visão de que eu estava focando em ser um empreendedor, mas não focando em ser um empresário. E aí foi onde eu comecei a dar time, ou comecei a dar o start de focar em ser empresário agora. Tanto que essa questão de fazer parte e participar de encontros de network e também de programas de formação de, eu posso dizer, de gestores, né? Programas de formação de gestores e tudo mais. Isso te coloca com pessoas que também estão com o mesmo foco que você, com o mesmo foco de ser empresários. E você tendo relacionamento, né, vamos colocar assim, com essas pessoas, você começa a perceber que até mesmo o seu aprendizado ele começa a partir para um outro patamar que até então uma porta que até então estava fechada para você. E aí você tem mais, né? Eu comecei a ter mais tempo disponível para, enfim, para ficar junto com a família,
cuidar da saúde, para praticar outro tipo de atividade. E, consequentemente, você começa a ganhar mais também, porque aquele tempo que até então eu estava me dedicando a ferramentas, né, por exemplo, a parte operacional, eu comecei a terceirizar esses serviços e o meu tempo agora eu me dedico a ir atrás de novos clientes e fechar novos contratos de consultoria. É. Então, cara, isso daí que você falou de mudar, né, essa situação, mudar a visão de empreendedor para empresário, eu estou vivendo isso na prática, né? Eu estou vivendo esse momento. E isso tem mexido muito com o meu negócio e, assim, estou curtindo demais, porque é uma visão de crescimento, né, que você tem para o seu negócio agora. Mas é só Ah, dando e a, essa feedback. não, legal isso que você colocou, que é uma coisa que eu falo muito. Às vezes o consultor, na consultoria, ou até o próprio empreendedor, ele não quer pagar alguém porque ele acha que ele vai diminuir o ganho dele. E eu vejo muito isso acontecer, da pessoa, pô, mas eu vou pagar alguém, eu poderia ganhar 3 mil na consultoria, eu vou pagar alguém, eu mesmo vou fazer. Aí ele começa a fazer, vou citar o site, tá? Vou citar aqui um exemplo de site. Às vezes, vou fazer um blog rapidinho aqui. Aí dá um problema no blog, dá um problema na hospedagem, entendeu? Dá problema na hospedagem, dá um problema em um monte de coisa. E aquele blog que era para o cara gastar 1 ou 2 horas para montar ele, acaba durando 1 dia, 2 dias. Só o tempo que ele perdeu ali já custou a consultoria dele do mês todo. Então, é o que eu falo de gestão inteligente. É dividir para somar. Porque o que acontece? Se você perde uma reunião onde você tem a capacidade de fechar mais um contrato, e essa reunião você fala em 1 hora, você perdeu um dia inteiro fazendo um blog, um site, quantas reuniões você poderia ter feito para fechar mais contratos? Então, às vezes, você deixa de pagar 500, 600 ou até R$ 1.000 para alguém, né, para tentar ganhar isso daí, quando no final você está perdendo 5, 6, 7 mil reais. Porque você otimiza o tempo e você vai começar a otimizar também os teus ganhos. No bom sentido, né? Você começa a escalar os teus ganhos aí. Então, isso é muito importante, Pedro. Você tocou num ponto muito importante, que é hoje eu tenho mais tempo para a família, para isso, para aquilo, para aquilo. Você começa a ter mais insights também. E esses insights, muitas vezes, são os gatilhos que vão colocar o teu negócio no outro patamar, que vai fazer a diferença para o teu negócio. Porque o que acontece? Vou citar um negócio. A gente passa boa parte do tempo criando uma base do nosso negócio. Tá? E essa base ela tem que estar muito sólida. É muito importante essa base. Só que a virada de chave às vezes acontece por um detalhe um pequeno detalhe. E você acha que aquele pequeno detalhe foi que fez a diferença. Entendeu? O teu exemplo que você deu agora, você começou a crescer depois que você abandonou o operacional, boa parte do operacional, por exemplo, tá? Começou a crescer mais. O que acontece? Você construiu uma base. Só que chega num ponto que essa base ela precisa ir para um outro patamar. Você precisa construir o próximo andar, entendeu? E você acha que o gatilho que você fez foi ter virado essa chave? Não, não foi, é a construção que você está fazendo. E esses gatilhos de aceleração, eles são fundamentais em qualquer negócio. E a nossa tendência é não acionar o gatilho. Porque a gente, por uma série de coisas, crença limitante, medo, e uma série de outras coisas, falta de conhecimento, tá? Achar que tem que abraçar o mundo, tem que saber tudo. Duas coisas que tem muito em comum com o mercado de startups e o mercado de marketing digital. As pessoas acham que tem que saber tudo. Só que quem está no topo, na verdade, são as pessoas que não sabem tudo, mas que elas sabem delegar aquilo que elas não têm o conhecimento. Essa é a sacada. Então a gente fica, às vezes, pô, eu estou fazendo uma mentoria ao vivo aqui, não tem treinamento com ninguém, ninguém tem orientação nenhuma para entrar aqui, não tem seleção. Você pode me perguntar qualquer coisa. Vai chegar em algum momento e eu vou falar, não sei responder sobre isso.
Não sei. E eu, cara, não sei. Eu vou pesquisar. Se for importante para o meu negócio, vou aprender sobre aquilo. Se não for importante, eu vou terceirizar. Não. Ou se for algo que é importante, mas que tem uma curva de aprendizado muito grande, eu vou terceirizar. Deixa eu ver, o Leonardo, tomando como base o contrato de consultoria padrão de criação de campanhas, o que você terceirizaria? Leonardo, você vai dar risada, cara, do que eu vou falar. A única coisa que eu não terceirizo é o desenho da campanha e a estratégia. E a parte de análise de público-alvo, de avatar, que isso daí eu faço junto com o meu cliente. O resto, cara, terceirizo tudo. Construção, copy, funil na plataforma, designer, web designer, cara, terceirizo tudo. Tudo. O Pedro, tá aqui o Pedro, que está no curso lá, já deve ter visto lá o conteúdo o Alan também, já deve ter visto o conteúdo do negócio digital enxuto. Aquela base é que me dá a base para terceirizar tudo que eu quero. Só que é o seguinte, Leonardo, aí você tem uma limitação de preço, por exemplo, tá? Se eu sei que eu vou pagar R$ 500 para alguém numa consultoria de SEO, por exemplo, que o cara me dá suporte da parte técnica de SEO, eu dou o direcionamento, ele vai fazer a parte operacional, eu não vou cobrar R$ 1.000 numa consultoria de SEO. Entendeu? Eu vou cobrar mais porque eu sei que eu tenho aquele custo. Então, você precisa. Lembra que eu falei na outra conversa que a gente teve? Autoridade te traz poder para cobrar mais. E cobrando mais, você consegue ter mais tempo livre porque você consegue terceirizar mais. Cria um processo aí teu para você chegar nesse patamar. Eu hoje faço desse jeito porque eu já sei e já tenho uma comunidade criada em torno do Anderson que trabalha comigo e tenho meus parceiros fiéis aqui para poder fazer isso. Mas qualquer pessoa pode construir isso daí. É só ter o caminho correto para acelerar isso daí. Então, numa campanha de criação de campanha, numa consultoria de criação de campanhas, eu terceirizo boa parte. Eu fico no desenho da campanha, tá? Análise de avatar e as métricas, análise das métricas, porque o resto tem alguém lá que implantou as ferramentas para mim e as ferramentas me trazem o que eu preciso saber lá de números e eu digo, ó, você tem que melhorar aqui, aqui, aqui. Se eu ficasse focado no operacional, eu não iria conseguir analisar os resultados da forma que eu consigo hoje. Eu tenho mais tempo para analisar resultados e o que acontece? Como eu só fico naquilo, o meu foco é naquilo. Então, a minha análise de resultados hoje era muito melhor do que quando eu queria fazer mais coisas. E isso me dá vantagem competitiva e dá vantagem competitiva para o meu cliente. Porque eu analisando melhor, eu vou ter mais experiência e eu vou saber exatamente aonde eu tenho que mexer para dar mais resultados. Outra dica é fatia a tua campanha por etapas, tá? Tudo funil, pessoal, fatia tudo por etapas. Por quê? Quando você sabe exatamente em que etapa mexer quando der um erro, der um problema. Tipo, Anderson, eu tô com a transição de tráfego para leads está baixa. O que eu tenho que fazer? Eu já tenho aqui repositórios que me dizem o que pode ser. Então eu vou lá no repositório, olha, e começo a aplicar aquilo que eu já tenho de histórico. Entendeu? E com isso eu vou replicando em outros clientes para dar mais resultado. Pouca gente faz isso, tá? O pessoal anota quantas visitas teve no site, quantas vendas tiveram. Mas ela não consegue entender o porquê que não está entrando tanto lead, o porquê que não tá, o engajamento está baixo, o porquê que a conversão não está acontecendo daquela forma, porque você não divide por etapas. Quando você divide por etapas, você consegue entender exatamente onde você precisa mexer. Por que um carro ele é todo dividido? Porque exatamente, o mecânico sabe exatamente, ó, esse problema aqui é problema de carburador, de injeção eletrônica. Eu ia falar, ó, eu estava assistindo vídeo de Maverick, essas coisas, estou falando de carburador. Então, fiquem atentos a isso, porque você consegue saber exatamente onde você vai mexer. Você consegue diagnosticar aonde está o problema. E isso vai te dar vantagem competitiva. E essa terceirização acaba te ajudando para você enxergar isso daí.
Oi? Tem alguém falando? Oi? Bom, vamos lá. A Ariane tinha uma pergunta também. Pode fazer, Ariane. Pode perguntar. Oi, Anderson. Oi, Oi. pessoal. Vocês estão conseguindo escutar? Sim, tá ok aqui. Tá. E a minha dúvida era a seguinte. A questão que tudo concordo que a gente não tem como saber tudo e também não se pode apoiar nas ferramentas. Tem que escalar, etc., como tu colocou. Mas um ponto, por exemplo, que eu identifiquei no meu próprio negócio foi como conseguir escalar e manter a mesma qualidade. Porque, por exemplo, quando eu digo como aconteceu comigo há um ano atrás, quando eu consegui escalar o meu negócio, quando eu consegui fazer com que eu tivesse clientes melhores e maiores, etc., o nível de produção que eu tive, a minha equipe não conseguiu fazer o trabalho tão bem quanto eu faço. E aí, no final das contas, o tiro saiu pela culatra e eu acabei tendo problemas em vez de resultados positivos. Até hoje eu sofro com isso. Então, como você vai escalar se você não tem 100% de certeza se a tua equipe consegue fazer tão bem quanto você faz? E um outro ponto importante, que é uma dúvida que eu também tenho, Ai, agora me fugiu na mente a pergunta. Acontece. É tanta coisa. Tá, eu vou responder essa tua primeira dúvida e aí, se você lembrar, você me pergunta outra, tá? Que essa tua dúvida aí é a dúvida de muita gente também. O que acontece, Ariane? Você só escala aquilo que existe processo. Tá? O que não tem processo, você se joga no abismo lá e tenta abrir o paraquedas, tá? Para existir um processo, precisa de treinamento. O que eu faço aqui, tá? Eu terceirizo muita coisa e geralmente são freelas, tá? Eu treino esse pessoal. Eu preparo eles e ajudo eles no dia a dia deles para que eles possam me atender cada vez melhor. Tá? Eles aumentam a qualidade do trabalho deles atendendo para os outros clientes também, mas eles conseguem me atender e dessa forma eu consigo pegar um projeto pequeno ou um projeto grande. O treinamento faz uma grande diferença. O problema é que a gente tem um conceito de achar que treinamento é dinheiro jogado fora porque a pessoa pode te abandonar. Entendeu? E é por isso que eu falo, enquanto você estiver trabalhando para mim, eu vou te ajudar no máximo que eu puder. Eu vou te treinar o máximo que eu puder. O dia que você for embora, você foi. Não vai ser jogado fora porque nós nos beneficiamos disso. Se não existe treinamento e você acaba deixando isso muito solto, e não existe um direcionamento, que existe delargar, né? Delargar e delegar. Tá? Delargar, você larga lá e manda ver. E o delegar, você acompanha. Eu acompanho todos os meus fornecedores. Mesmo que eles não saibam que eu estou acompanhando, eu acompanho. Tem muito fornecedor meu que eu indico para outro cliente justamente para saber se ele está atendendo bem todo mundo, se ele está mantendo o padrão de qualidade. Então, são coisas que eu tenho aqui, que eu desenvolvi durante o tempo, para isso daí. Se você tem uma equipe fixa, você tem que ter bem claro o propósito, tá? E o objetivo da pessoa estar lá dentro contigo. Se ela não está a contento, se ela não está produzindo dentro daquilo que você prega, você tem que trocar a peça. Não entendo o ser humano como peça, tá, pessoal? Estou falando que dentro de uma engrenagem, se tem dentro de um sistema, se tem uma engrenagem que não está funcionando, essa engrenagem precisa trocar, e ela ser trocada, e ela precisa ser trocada o mais rápido possível. Existe uma máxima que é: contrate devagar e demita rápido. E hoje eu levo isso ao pé da letra. Entendeu, Ariane? Então, se você quer escalar, primeiro, processo bem desenhado. Segundo, tá? Treinamento, qualificação. Senão, não adianta. Entendi. Mas aí também leva aquele outro ponto. Um processo bem desenhado, só que existem algumas particularidades de cada negócio e que tu precisa de uma iniciativa própria da pessoa.
Por exemplo, eu trabalho muito com vendas, prospecção ativa, etc. Uhum. Por mais que o meu negócio hoje, como tu bem sabe, seja um pouco diferente disso, eu também tenho que fazer prospecção. O que eu esperava de um departamento de vendas na minha empresa é que a pessoa responsável tivesse o mínimo de proatividade, entendeu? E algumas coisas óbvias. E aí eu acabei percebendo que as pessoas não têm esse tipo. É muito difícil você encontrar um profissional com aquele perfil que a pessoa pense primeiro antes de falar e faça algumas coisas básicas. Aí tu passa mais tempo corrigindo os erros dele do que, tá, peraí, se eu fazer, vai sair mais rápido, eu tenho pouco tempo e eu consigo virar a venda muito mais rápido do que eu ter que ensinar a criatura a fazer e ela vai fazer errado. Eu, particularmente, eu sou muito difícil de abrir mão e delegar. Então, eu já percebi, eu ia te falar isso agora, tá? Você tem 2 pontos aí. Aprender a delegar, você tem medo de delegar por causa da qualidade da coisa. Treina. Você vai ter que despender seu tempo treinando. Não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Você vai ter que preparar isso daí. Se você quer algo legal, aprenda a fazer isso. Tá? E muda a sua mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, não adianta, você vai continuar centralizando. A gente tem essa tendência a puxar. Você acha que eu não tenho isso? Eu tenho, às vezes tem coisa que eu olho assim, pô, opa, eu não tenho que fazer isso daqui. Tá? Então é uma mudança de mindset. Primeiro que você tem que ter uma mudança de mindset. Se você quer empreender, você precisa aprender a confiar nas pessoas, né? E precisa aprender a se desenvolver como uma pessoa que saiba contratar. Se você precisa se uma das características principais para um cargo ou para uma função é a proatividade, se a pessoa não tem proatividade, não adianta você contratar. Ah, mas o cara é bom em um monte de coisa, mas não tem. Mas se é fundamental ser proativo e a pessoa não é, tchau. Não rola. Não encaixa, entendeu? É perfil. Não tem jeito. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Entendi. Saber contratar, saber delegar, Exatamente. saber fazer treinamento. Mas sabe o que é legal? Você viu? Lembra que eu falei aqui, ó, da gente conseguir fatiar as coisas? Entendeu? Eu estava falando aqui de campanha de você conseguir fatiar os processos, certo? Uhum. Quando vamos supor, você tem um processo desenhado aí. No teu caso aí, vamos lá, estratégia de inbound, certo? Uhum. Vou chutar aqui, vamos usar alguma coisa aqui, estratégia de inbound. Você tem um processo de inbound desenhado e ali dentro desse processo de inbound você divide em etapas, tá? Vamos lá, vamos colocar topo, meio e fim. Uhum. Usar a característica de funil aqui. Topo, meio e fim. Com a pessoa você vai fazer a mesma coisa, porque você sabe aonde tem que ajustar essa pessoa. Entendeu? Você sabe exatamente em que ponto que você tem que ajustar, qual o ponto do processo que essa pessoa está falhando. Que muitas vezes a gente acha que a pessoa está falhando no processo todo e ela não está, ela está falhando num ponto exclusivo. Só que como a gente não mapeou isso daí, fica difícil de você saber qual o ponto que você tem que ajudar ela a corrigir, entendeu? Até para aprender a dar feedback. O brasileiro é muito ruim para dar feedback. Você pergunta uma coisa pro brasileiro, tá legal, tá ótimo. Ele vira as costas e fala, meu, isso aqui tá uma bosta. Entendeu? Você pergunta para alguém, você bota a roupa mais feia do mundo. Aí você vai perguntar para tua melhor amiga, ela tá boa essa roupa, ela tá linda. Aí você sai na rua, todo mundo tá rindo da sua cara. Entendeu? Na verdade, o que não tá combinando? É a saia, é o sapato, é a meia, é a camisa. Não, se você conseguir fatiar isso daí, você consegue ajustar aquilo que tá errado e que está passando a imagem de que todo o processo está errado. É um ponto, às vezes, que precisa ser corrigido. Então, se você consegue fatiar esse teu processo, você consegue entender exatamente onde você precisa corrigir. Entendi. Me lembrei da outra dúvida. Manda. Respondi essa daí? Correspondido? Respondi e sim, eu anotei os 5 pontos aqui para mim trabalhar melhor. Legal. O meu mindset sobre isso. Muito obrigada. Nada, e a minha junto. última dúvida era o que você falou sobre as ferramentas, que ninguém
sabe todas as ferramentas, etc. Que aí você acaba, como tu mesmo colocou, fatiando o processo, delegando para focar na estratégia. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu sempre aprendi que para você poder cobrar, você tem que também saber fazer. Como que eu vou cobrar os profissionais que trabalham comigo se eu não sei fazer também? Como que eu vou identificar que uma campanha deveria alcançar um resultado X, Y, Z e ela não está alcançando? Como identificar aquele erro? Às vezes o profissional pode estar executando de forma errada. Se eu não sei mexer, como que eu vou conseguir enxergar isso? Tá, boa pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Jobs sabia montar o computador? Oi, tá me ouvindo? Oi, Oi, tá me ouvindo? oi. Eu falou Jobs, o quê? O Jobs sabia montar computador? Agora eu tô. Tá, deixa eu te falar uma coisa. O Steve Jobs sabia montar computador? O pessoal tá me ouvindo? Mesmo que ele não soubesse montar o computador, ele deveria saber pelo menos a estrutura básica que um computador deveria ter. Você sabe que ele vendeu um jogo para Atari, né? Tá muito ruim. Tá ruim o teu áudio, Anderson. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, agora voltou? Vai falando mais aí. Voltou agora? Tá melhor? Sim. Melhor. Tá. O Jobs vendeu, uma das primeiras coisas que o Steve Jobs fez foi vender um jogo para Atari. Quem que programou o jogo? Não foi ele. Certo? Tá cortando de Oi, tô novo? te ouvindo. Não foi ele. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: se você conhece a estratégia que vai ser aplicada, Ariane, você consegue desenhar exatamente o que o teu cliente precisa. E aí você vai determinar quais as ferramentas que poderão ser utilizadas. Vou te dar um exemplo. Você sabe que para uma campanha de funil de vendas é necessária uma ferramenta de automação de e-mails, correto? Correto. Tá? E vem cá, aí você pega um cliente que ele está usando uma Lead Lovers e você é especialista na RD Station. Você vai deixar de atender esse cliente? Eu não deixaria. Por quê? Tá cortando de novo? Vocês estão me ouvindo ou tá cortando de novo? Eu tô ouvindo bem, cara. Tô ouvindo bem. Tá bem. Tá ruim mesmo. Agora tá. Legal. Então, a ideia é o seguinte: você não vai deixar de atender o cliente porque você manja muito de RD Station e ele usa Lead Lovers. Porque o conceito você sabe. O que você vai fazer? Você vai delegar para alguém que manja da Lead Lovers para fazer o funil dentro da Lead Lovers. Mas a estratégia está desenhada. Entendeu? A ferramenta ela é uma etapa do processo que você vai contratar. Entendeu? Para ser utilizada. Agora, você não precisa manjar de Lead Lovers, RD Station e outras muitas que tem aí no mercado. Eu mesmo hoje, se você, Anderson, você sabe criar um funil dentro da Infusion, por exemplo? Não sei. Você não quer saber? Não quero. Eu quero que você me traga o funil desenhado e eu vou fazer um teste para ver se ele vai seguir exatamente aquele caminho que eu desenhei. Só isso. É isso que você precisa saber. Tá? Você precisa saber o caminho. Tá? E entender qual o tipo de calçado é melhor para você percorrer aquele caminho. Vou te dar um outro exemplo. Você mora no sul, né, Ariane? Você está em Porto Alegre, né? Acho que ela não está me ouvindo. Ariane, vamos lá. Isso, região metropolitana. Tá, legal. Você mora em Porto Alegre. Tô te ouvindo. Você tem que ir
para o Região Recife. metropolitana. Você tem que ir para o Recife, certo? Você vai sair do sul, você vai para o Nordeste. Você vai praticamente atravessar o país. O que acontece? Qual o transporte que vai te levar mais rápido e com mais conforto? Um Fusca, uma BMW ou um avião? Os três vão te levar para o mesmo caminho. Esses três são ferramentas que vão te levar para lá. Você precisa saber qual a melhor ferramenta para utilizar, mas você não precisa saber de avião. Você não precisa saber, você não precisa conhecer mecânica do carro para fazer uma viagem dessa. É lógico, vai fazer um diferencial, né? Se caso tenha problema. O que eu estou dizendo é que você sabe o caminho que você vai percorrer. O importante é você saber qual o caminho que você vai percorrer. E de que forma você vai percorrer esse caminho. Entendeu? O resto, ou se você vai de ônibus, de avião, de Fusca ou de BMW. Tá oscilando, né? Eu vou tentar mudar de lugar, mas vamos falando aí, pessoal. Alguém mais não conseguiu ouvir o que eu falei? Tá, beleza. Eu vou repetir aqui. Deixa eu só mudar de lugar. Que a net, às vezes, deixa a gente na mão. O que eu quis dizer que é o seguinte. Você vai fazer uma viagem. Você vai sair do sul. Você vai sair daí de Porto Alegre. Tá? E vai para o Nordeste. Você vai lá para Recife. E aí, o que acontece? Se você vai de avião, de carro ou de ônibus, tanto o avião, quanto o carro, quanto o ônibus são ferramentas que você vai utilizar. Mas o caminho, quem desenhou foi você. O desenho do caminho é a estratégia. Tá? O ônibus, o carro ou o avião são as ferramentas. Não necessariamente você precisa manjar tudo de carro, não necessariamente você precisa saber pilotar um avião, não necessariamente você precisa saber dirigir um ônibus para chegar no seu destino, entendeu? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, tá legal. Tô ouvindo. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer agora? Sim, sim. Concordo com você. Você entendeu, Ariane? Entendi, você entende o conceito, ou seja, a aplicação da ferramenta, mas tu não precisa saber usar a ferramenta 100%. Só precisa saber o que ela faz, a estrutura, e aí o outro responsável faz a parte operacional. Faz Exato. O teste, se seguir tudo que você pediu para ele seguir, é ela. Exatamente. É igual, Isso aí. é igual que a gente costuma conversar no curso de publicidade, que você não precisa ser designer, mas você tem que saber conversar com ele. Eu acho que seria isso, né? Exatamente. Então, você... Anderson, só para poder complementar, Pode falar. o importante também, Ariane, é medir o resultado, né? É através de resultados. Você utilizou 3 ferramentas, mas como é que chegou o resultado? Quem foi mais rápido? Ou foi rápido demais e não deu para ninguém ver? Foi mais lento? Então, é aí que você vai pegar também. Não Exatamente. necessariamente se foi de avião, mas qual avião? Né? Foi um A305? Foi o da Buzz? Bom, aí o importante é o resultado. E se o resultado não foi satisfatório, foi o problema em quê? Exatamente. Exemplo de ferramentas. Você pode pegar referência no mercado. Tipo, para você saber a taxa, para você saber se a ferramenta é boa no envio, no disparo de e-mail, esse tipo de coisa, você pode perguntar no mercado. Eu ia falar taxa de abertura, mas taxa de abertura é tão relativo que não dá para a gente saber sobre isso daí.
Mas a ideia é essa, entendeu? A ideia é que você saiba muito sobre a estratégia, sobre o caminho a percorrer e saiba escolher as ferramentas, mas não necessariamente operacionalizar a ferramenta. É aí que vai fazer uma grande diferença para você. Tá certo? Será que cortou de novo? Não, legal, beleza. Luiz Mário chegou aí, você tinha algumas dúvidas, né, Luiz? Eu já peguei o papo bem adiantado já, porque eu tive que atrasar aqui. Mas a minha dúvida é, como eu falei antes, é dúvida de principiante. Eu tô saindo de uma empresa, saindo não, né? Saí desde sexta-feira Aham. para focar no meu negócio. Eu estou abrindo uma agência e eu tenho algumas dúvidas, porque na agência hoje somos 2 pessoas e eu estou fazendo a maioria dos serviços que eu presto. E daí eu queria saber se é necessário que a minha agência tenha um catálogo de serviços imenso, quando na verdade eu poderia focar em alguns e otimizar aí o atendimento, o oferecimento para o cliente desse serviço. Eu acho que eu tenho essa dúvida, entendeu? Porque, por exemplo, hoje eu ofereço construção de site, eu ofereço gestão de redes sociais, eu ofereço campanha de links patrocinado, desenvolvimento de marca, planejamento de campanha publicitária offline. E, tipo, são tantos serviços para 2 pessoas que talvez eu acho que esteja faltando foco. Exatamente. Aí eu tenho essa dúvida. Tá. Vou te passar em cima do que eu tive de experiência, tá? Já tive agência full também, que é aquela agência que quer fazer tudo e não faz nada direito, né? Até o pessoal, acho que foi o Johnny que brincou hoje lá no grupo lá, falou que é o pato, né? Que quer O voar, quer não sei o quê, exatamente. voa, só não fala, né? Faz um monte Boa, de coisa. nada, só não, nem andar direito anda, nem Né? voar direito, nem voa. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que tomar um cuidado grande aí, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte. Você tá na parte digital, você simplesmente pegou as maiores buchas que tem no digital. Desenvolvimento de site e gestão de redes sociais. Tá? Só isso daí, meu amigo, já diz uma coisa para você. Ou você vai focar ou você vai quebrar. Tá? Sendo bem direto, tá, Luiz? Uma outra questão. Parte publicitária off. Cara, parte publicitária offline, você tem um caminhão de coisas aí. Sim, com certeza. Entendeu? Você tem outdoor, você tem revista, jornal e blá 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 e uma cacetada de coisa. Entendeu? Então, cara, eu acho que você tocou num ponto que você já visualizou que isso é um problema para vocês. Anderson, Entendeu? eu penso, eu acho que por estar iniciando, talvez por insegurança ou também por falta de experiência empreendedora, eu acho que eu tenho um pouco de receio de, por exemplo, eu poderia focar só em desenvolvimento de sites e gestão de redes sociais, mas daí eu tenho um receio de não ter demanda suficiente para manter uma empresa quando eu poderia oferecer mais serviços e tá tendo um fluxo maior de serviços, entende? Aí talvez eu esteja errado, mas talvez seja insegurança. É insegurança, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguém que tentou abraçar o mundo e conseguiu? Não. Então, já respondi isso, já respondi para você aí, tá? O que você faz, o que vocês dois fazem hoje dentro da agência, que vocês são muito bons? Então, hoje a gente começou
com desenvolvimento de marca. Então, a Certo. gente desenvolve a marca, a gente faz o estudo de mercado, a gente faz o estudo de posicionamento da marca, a personificação dela, como ela vai se portar para o público consumidor dela. Uhum. E daí a gente entrou para o ramo para o segmento de desenvolvimento de sites, que, consequentemente, a gente chegou na gestão de redes sociais. Entendi. Mas eu acredito que o carro-chefe, eu falo, não o carro-chefe, mas o que está fazendo entrar dinheiro seria desenvolvimento de site. Normal, Hoje. entendi. Normal, imaginei que fosse isso, tá? Eu vou te dar uma dica aqui. Essa parte da publicidade, eu focaria mais na parte de branding, que é o que você está falando aí de desenvolvimento de marca, que não é só a criação de uma marca, de uma logo, né? Tudo, todos os pontos de contato, qual a experiência que você gera para o teu consumidor e qual o posicionamento da sua marca que você quer colocar no mercado, né? Assim, foca naquilo que você é bom e naquilo que tem demanda de mercado. Entendi. Não adianta você querer fazer tudo, que você vai querer abraçar o mundo e não vai dar certo. Eu estou vendo várias agências grandes, que a gente chama da época dos dinossauros da publicidade, onde esses caras estão tendo problemas gigantescos para se manter no mercado. E, na verdade, eles estão sobrevivendo por causa de contas do governo. A maioria. Por quê? Porque eles quiseram abraçar o digital, o off e abraçar tudo. Eu estudaria, no teu caso, já que você terminou já a faculdade de publicidade ou você está estudando ainda? Não, a gente está na reta final. Na reta final. Mas eu trabalho com desenvolvimento de marca já tem 5 anos. Não é muita coisa, mas já dá para andar. Tá. Se eu fosse você, eu estudaria muito o conceito on-life, que é a união do off com o on, tá? E aonde essa parte do branding, do posicionamento, vai se tornar cada vez mais, já é e vai se tornar mais importante ainda, tá? Nos próximos anos aí, tanto no digital quanto no off. On-life. Isso. Dá uma pesquisada no Google aí que você vai entender um pouquinho mais sobre isso daí, tá? Dentro dessa parte desse desenvolvimento, o site faz parte da composição de posicionamento da empresa. E é o primeiro canal, pode ser o primeiro ponto de contato dessa empresa no digital. Né? Exato. Você pode, de certa forma, tá? Atender isso dentro de pacotes onde você tem alguns pontos que você possa terceirizar. Tá? Mas sem querer abraçar o mundo. Daqui a pouco vão te perguntar, Luiz, você está fazendo cartão de visita, arte de cartão de visita? Aí eu vou dizer, tô. Luiz, eu preciso de um folderzinho aqui. Você faz um folderzinho aqui para mim? Daqui a pouco. Entendeu? E aí o que acontece, cara? Você vai estar com uma demanda grande de serviço que você vai estar cobrando de 50, 100 reais, quando na verdade o que te gera lucro é o serviço de 1.000, 2.000, 3.000 e tem recorrência, entendeu? Verdade. E isso pode fazer com que inviabilize o teu negócio. Cara, determina exatamente o que vocês querem fazer. E o que tem demanda para o mercado e foca nisso. Seja muito bom naquilo. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive 2 agências. Até hoje as pessoas me procuram para fazer site. Eu só faço site hoje em dia que esteja dentro da estratégia de marketing que eu desenho para o meu cliente, entendeu? Mesmo assim, internamente é terceirizado isso. Por quê? Eu não faço mais site, cara. É um posicionamento meu. A não ser que o cara me pague 30 mil reais para fazer um site. Aí, esse tipo de projeto, eu faço. Ariane, eu indico. Tem tanto parceiro já que eu estou indicando. É que nem... Eu vou dar um exemplo. A Ariane está fazendo um trabalho... foi contratada para fazer um trabalho
para um cliente, que o cliente necessitou de artigos. Eu não escrevo, mas eu tenho a Ariane, que é parceira, e escreve. O que eu fiz? Ó, vamos contratar ela para o projeto. Você entendeu? Entendi. Então, Anderson, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, porque é o seguinte, por mais que é o que a gente saiba fazer aqui na agência, que é o desenvolvimento e posicionamento de marca, ou seja, o branding, ele não tem uma demanda que sustente a agência, entendeu? Talvez seja porque a gente não tenha estruturado um processo de vendas, processo de prospecção, mas ele não tem. E o que se mostra no momento rentável para a agência seria o desenvolvimento de site e alguns clientes de gestão de redes sociais que a gente está fazendo. Aí eu pensei, já que você falou, em enxugar esse serviço e focar e oferecer apenas o que está dando retorno, que no caso seria esses últimos 2 serviços que falei, gerenciamento de redes sociais e desenvolvimento de site. Assim, você vai tracionar em cima daquilo que você está focando. Se você não tem foco, você não traciona. Entendeu? Aí daqui a pouco começa a vir aquele perfil de cliente que, eu faço tudo, joga lá pro cara e faz. E aí você vai começar a ter um número de cliente monstro gigantesco que vai inviabilizar a tua operação. Então, pega exatamente o que você quer focar e direciona, cara. Direciona a prospecção, direciona a comunicação. Se você falar para o mercado que você faz site, o mercado vai te procurar que você faz site. Exato. Agora, se você falar para o mercado que você trabalha com gato, cachorro, papagaio, pato, periquito, entendeu? Entendi. O Anderson, mudando um pouco a minha dúvida... Deixa só, Rafito, você quer abrir o áudio aí e comentar sobre o que você tinha colocado aqui? Só para dar espaço para ele aqui também. Aqui tá, eu tô chamando de Rafitos porque aqui tá Rafitos, tá? Nem sei, não sei se é Rafael ou não. Também não sei se ele tá ouvindo, né? Oi, tá me ouvindo agora? Sim, ouvindo. É o Rafa aqui, cara, que tá montando o mesmo evento seu aqui pro Rio do café. Opa, Rafa, tudo bom? Beleza? Agora sim. Agora sei quem Rafito é meu nome, me chamam de Rafito. Legal. Para complementar, um pouquinho o seguinte. A gente tem imagina um ecossistema, né, que foi até desenvolvido até passo para vocês depois da indicação do livro, que é bem explicativo. A gente tem os soft servers, né, que é o Mailchimp, Goi, RD Station, etc. Nesse ecossistema também tem um cliente, né, que quer velocidade, quer sucesso no empreendimento deles. Agora vamos falar para o nosso lado. Nós temos basicamente os que a gente chama de conectores, né, que são pessoas que revendem serviço para outras pessoas, eles mesmos não sabem fazer nada, mas são bons vendedores. Então a gente chama o termo técnico de conector. A gente tem essas agências tradicionais, que a gente também pode chamar de full service, né? Uhum. A gente tem os especialistas. Especialistas é o quê? Exatamente o que o Anderson falou. Você é focado. Minha agência é especialista em e-mail marketing. Foi o que eu falei. Eu tinha uma agência full service, agora a gente tomou esse comportamento de especialista em e-mail marketing. Sou especialista em desenvolvimento. A agência, por exemplo, da Ariane é especialista em desenvolvimento de conteúdo e por aí vai. A gente tem os solistas, né, que são os freelancers, e a gente tem os disruptors, que também pode ser chamado de híbrido. O que o disruptor faz? Ele se comporta como um full service, mas ele já tem equipe fechadinha de todos os outros serviços. Por exemplo, eu sou full service agora, sou quem chama também de marketing 360, né? Então eu ofereço tudo. Mas eu tenho já fechado uma parceria forte com a Ariane, que vai fazer a parte de texto. Tem uma parceria forte fechada com o Anderson, que vai montar a estratégia e por aí vai. Então, para o mercado, me projeto como full service, né? Mas, na verdade, eu não faço tudo. Eu tenho meu core business, eu posso ser especialista em alguma coisa,
mas eu me vendo de uma forma completa, porém eu já tenho a equipe fechada. Eu não vou ficar, pintou um serviço aqui, eu vou ficar desesperado procurando quem vai fazer. Então, só para falar um pouquinho do ecossistema que existe aí e do comportamento que ele pode tomar, que é exatamente o que o Anderson falou. Se comportar como especialista, já que a equipe é pequena. Tá. Não, eu acho... bela explicação, obrigado, tá, cara? A minha única preocupação aqui, Rafael, é que você não consegue, o mercado não consegue te enxergar como especialista em nada. Vou te dar um exemplo. Hoje, para consertar um carro, quem que você indica? Eu tô com um problema que não tem nem para mim. Esse é o meu problema atual, mas Eu nem sabia. Mas... eu tô com um problema no carro e não consigo acertar. Mas você vai indicar um mecânico. Vamos lá, vamos supor, tá? Isso, você vai indicar um mecânico. Você não vai indicar o cara que é eletricista, mecânico, encanador, pedreiro... Não, com certeza. Eu tô dizendo mais em questão de posicionamento de mercado, tá? Você consegue acelerar muito mais quando você tem um direcionamento, um posicionamento único. E aí você acelera o teu crescimento, porque o mercado passa a te conhecer como especialista, depois como autoridade, tá? E daí você vai escalando, que é celebridade, autoridade, e aí, enfim... Você se torna conhecido naquilo, entendeu? É muito mais fácil de você conseguir acelerar o teu negócio. Eu entendi o que você disse, eu acho legal. Eu acabo fazendo um pouco disso hoje, tá? Mas hoje eu sou, por exemplo, eu fui convidado para participar de um workshop com grandes players do mercado para falar de Growth Hacking. Por quê? Porque as pessoas estão começando a me conhecer como o cara que acelera crescimento, entendeu? Eu tenho me posicionado mais dessa forma. Antes, eu era o Anderson da agência digital. Ou seja, o Anderson que fazia tudo. E o meu posicionamento individual era muito mais difícil. Mas é um caminho. Não estou dizendo que está errado, tá? É um caminho. Tá certo? Foi o Rafa falando isso agora, eu lembrei que seria a minha segunda dúvida. Um papo lá atrás que eu tive no grupo do Esparta lá, perguntando se me posicionaria como agência ou como profissional, e a Ariane falou que a experiência dela como agência não está sendo legal e que até hoje ela tem problemas por conta disso. E ficou essa dúvida, porque como eu estou no projeto em 2 pessoas, mas querendo ou não, eu sou a parte influenciadora das decisões, eu pensei se eu poderia me posicionar como profissional especialista ou então como uma empresa que oferece serviços como qualquer outra agência que já tem no mercado. Talvez... Eu não tenho essa... Como é que eu posso falar? Eu não tenho isso bem claro. Se eu me posiciono como agência, como é o atual posicionamento que eu estou, ou então se eu paro com isso e começo a me posicionar como profissional. Assim, se você tem um conceito de agência, tá? Você pode continuar se posicionando como agência, não tem problema nenhum. A questão é, como você como agência, você pode ser uma agência especialista em alguma coisa. Entendeu? Você não precisa ser uma agência full service. O conceito de full service, que eu acho que é complicado. Entendeu? Agora, se você vai se posicionar como ou profissional ou como agência, isso vai depender da estratégia que vocês definirem. Você vai ter que fazer um trabalho de posicionamento para a agência e vai ter que fazer um trabalho de posicionamento para você como profissional. De qualquer forma, é importante que apareça alguém. Tá? A conexão é muito mais rápida quando se tem alguém à frente. E não somente a marca, uma marca só, entendeu?
A Entendi. construção de autoridade em cima de uma pessoa é muito mais rápida do que a construção de autoridade em cima de somente uma marca. É só essa questão. Tá? Perfeito. Hoje eu me posiciono como Anderson Gomes, mas todo mundo sabe que eu tenho agência também. Entendeu? Certo. Uhum. Eu tive agência primeiro, me posicionava antes como agência, ao invés de me posicionar como Anderson, como profissional, entendeu? Entendi. Então, eu acho que é isso. Eu vou analisar aqui essa questão sobre os serviços que a gente oferece atualmente. Qual vai ser o nosso posicionamento a partir dessa decisão? Se a gente vai se posicionar como um full service, se vai focar, que seria o caminho mais interessante para o negócio, e tentar resolver isso aí. Mas essa era a minha dúvida. Não, legal. Pessoal, alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? A gente está em 19 pessoas aqui na sala. Legal. Rafael, como você auxilia o Anderson e a agência do Anderson? Hoje, mentoria, tá? Eu estou lançando o meu curso também, mas provavelmente em agosto. Isso fica com o Anderson, tá? Agora, as consultorias vão para a agência. Antes, como que eu dividia isso? Tudo que demandava serviço operacional ia para a agência. Tá? O que era somente estratégia ficava com o Anderson. Então, eu sempre dividi isso daí. O que demanda parte operacional eu coloco para a agência, porque aí o meu sócio me ajuda a fazer a gestão disso daí. Mas nós dois não ficamos no operacional, tá? E o que demanda somente a consultoria estratégica, onde eu só desenho a estratégia e o cliente tem toda a equipe lá dentro, aí eu entro como Anderson, tá? Agora vai mudar um pouco para eu poder focar mais nas mentorias aí e nos meus cursos também. Respondido aí, Rafa? Bom, perguntas, pessoal? A Ariane ia falar e acabou sumindo, ó. Oi, desculpa, me chamaram, mas entrou uma ligação agora. Eu perdi os últimos minutos. Tá, agora tô abrindo para perguntas, para pessoal que tiver perguntas aí, fica à vontade para perguntar. Eu respondi a do Rafael aqui, deixa eu ver se tem mais pergunta no chat. Bora perguntar aí, pessoal, mais 15 minutinhos, vai. Não é possível que 19 pessoas aqui a gente não tenha nenhuma dúvida. Não fiquem envergonhados. O pessoal tá com vergonha hoje, né, Ariane? Eu sei que tem muitas dúvidas por aí. Depois tá todo mundo no grupo cheio de dúvidas. Pois é, aproveita aqui ao vivo, pessoal. Ó, uma coisa importante. Se vocês querem ser empreendedores, vocês precisam aprender a colocar as dúvidas de vocês para fora, sem ter vergonha de parecer dúvida de iniciante, avançado ou não. Tá? Primeiro que aqui dentro do Mentoria Tamo Junto, é proibido julgar. Isso é uma coisa muito importante. Isso aqui é proibido o julgamento aqui. Então, a tua dúvida pode ser mais iniciante, como pode ser a mais avançada. A gente está aqui para se ajudar. Isso é importante, porque eu já iniciei e acredito que todo mundo aqui, em algum momento, se não está começando agora, em algum momento começou. Então, a gente está aqui para se respeitar. Então, aproveitem esse ambiente para a gente se ajudar. E tem muita gente boa aqui também, tá? Não é só o Anderson, não. Tem muita gente que eu tenho certeza que pode contribuir aqui também. Então, Rafael,
quero que a Ariane deixe o contato aí dela aí, que não tá na planilha de contatos, não, hein? Não botei ainda lá, né? Vou botar, pode deixar. Mas, Ariane, bota aí no chat aqui teus contatos. Depois manda a comissão, tá bom? Vamos lá, o Paulo perguntou aqui, o Wander, tá, minha maior dificuldade é conseguir um design, depois queria terceirizar essa parte. Wander, depois me chama no WhatsApp lá, que eu tô no grupo também, que eu te passo uns 3, 4 contatos de designer, tá? Isso já não vai ser mais dificuldade para você. Ó, vou dar uma dica para vocês, tá? Se vocês digitarem no Facebook que vocês estão precisando de tal profissional, vai chover profissional para vocês. Só tem que saber escolher. E depois fazer. Aí vocês compram o meu curso lá para poder fazer a gestão, tá? Para aprender a fazer a gestão desses profissionais. Ô, Anderson. Oi. Uma dúvida. Eu já te stalkeei um pouquinho nas redes sociais e no site, mas você tem algum material ou algum curso, alguma coisa referente aos treinamentos? Porque como eu tenho uma agência de conteúdo, eu tenho pessoas que trabalham comigo. E como eu já identifiquei todas essas dificuldades que eu tenho, você tem algum conteúdo que fale ou que ensine que a gente possa treinar os profissionais que trabalham conosco? Ainda não. Na verdade, na imersão, o pessoal vai ter um pouquinho sobre isso daí, tá? Eu tenho bastante material disso, mas eu sou um cara que vende sem querer vender. Então, você não vê eu ficar fazendo spam nas redes sociais dos meus cursos, né? Isso daí vai estar mudando, tá? Na verdade, é porque eu tenho um processo de validação muito forte e qualquer coisa que eu quero passar para alguém, eu faço uma validação antes. Então, eu demoro um pouquinho mais para lançar. Mas, assim, Ariane, existe um processo de treinamento que é importante você respeitar. Tá? E a principal dica que eu tenho é: entenda exatamente em qual nível de vida a pessoa está. Isso vai fazer total diferença para você treinar as pessoas. Porque o que acontece? Tem gente que está no nível de vida que o cara já era. O cara não quer mais aprender nada. Ele está ali para ser mais um, entendeu? Tem gente que está ávido por pegar conhecimento. Esses são os melhores. São os esponja. Pergunta, fala, participa e tal. E tem aqueles que não sabem nada e não estão nem aí com a vida. E aí você precisa entender primeiro qual o nível que essas pessoas estão para você poder ter um bom resultado de treinamento. Isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado quando eu faço cursos, quando eu faço mentoria, de trazer as pessoas que estão dispostas realmente a participar e aprender. Elas estão no nível de vida onde elas estão ávidas por conhecimento. Essa é uma dica que eu aprendi depois de tomar muita porrada de querer ensinar quem não queria aprender. Deixa eu pegar que o Paulo tinha feito uma pergunta aqui. Tá saindo casamento aqui, eu tô me casando com a Ariane e não quero mais nada na vida. Ó, aí, Ariane, declaração de amor aqui na Tamo Junto, hein? Como tem sido a aceitação em questão de valores das campanhas em relação aos teus clientes? Paulo, valor, cara, tá junto com autoridade. Eu já falei isso, acho que foi em outras sessões de mentoria. Porque é o seguinte: quanto mais confiança a pessoa tiver em você, mais você pode cobrar dela. Tá? E mais ela confiar e mais autoridade você for, mais ela vai pagar para estar ao seu lado. Então, construa a sua autoridade, que essa questão de valor não vai ser um problema. Existe também o medo de cobrar. Tá? O medo de cobrar, ele tá junto com com a falta de... Meu Deus, fugi a palavra aqui. Falta de autoconfiança, tá? Você acha que se você cobrar 5 mil para fazer uma campanha, você vai estar cobrando muito do cliente, mas na verdade não é que você está cobrando muito do cliente. Você está com medo de não dar o resultado que ele espera. Então você tem que tomar um cuidado em relação a isso. Isso é uma falha grande nos empreendedores, tá?
Verdade. Eu muitas vezes já me peguei nessa dúvida aí, viu? Esse ano eu Exatamente. saí com certeza aí. Você quer ver um exemplo? Luiz, quanto que você cobra para fazer um site? Hoje, quando o cliente chega para mim, sendo bem sincero, começa a partir de R$ 700. Ó, 700 Não é reais. muito, não é muito. Mas Uhum. é o que o público com quem eu tenho contato hoje começa a pagar. É um site WordPress, né? Isso. Ah. É um site WordPress. Normalmente a gente personaliza a plataforma porque a gente sabe que o WordPress ele é uma plataforma bem completa e às vezes o site não tem necessidade de todas essas funcionalidades. Então a gente vai desativando tudo para deixar o mais básico possível. Tá, deixa eu contar uma história aqui para vocês que vai responder o pro Paulo. O ano passado eu vendi um site WordPress, tema pronto, poucas customizações e 100% do WordPress sem otimizar muita coisa, tá? Sem personalizar muita coisa. Por R$ 37.000. Caraca, eu tô lutando. Para tu ter uma ideia, o meu site mais caro até hoje, a gente começou a agência faz uns 4 meses, o meu site mais caro até hoje foi R$ 1.500. Eu tô com um projeto aqui, tá? Que o cara tá querendo pagar R$ 4.000. E eu já falei para ele que por R$ 4.000 eu não vou fazer. Sabe o que aconteceu? Alguém pegou e fez. Não, o cliente quer uma reunião comigo. Eu acho que é o posicionamento do profissional. Exatamente, porque ele sabe que eu não vou entregar só um site. Tá? E eu não quero, se for para pegar só o site dele, eu posso cobrar 10, acima de 10 até pego, né? Porque aí vale muito a pena. Mas ele quer que eu participe do projeto. Ele quer o Anderson no projeto dele. Sei. É que nem aquela história do cafezinho do boteco custar R$1,50 e no Starbucks custar 10 conto. É toda a experiência que você traz para o cliente. Então, Paulo, o que você entrega hoje para o teu cliente? Por que ele contrataria você e não contrataria o Anderson? Ou não contrataria qualquer outro profissional, entendeu? É isso que vai fazer a diferença na questão de cobrar. E, cara, preço, cada um coloca o seu, cada um determina o que é melhor. Eu, Anderson, hoje, não trabalho por menos numa base que eu tenho aqui. Ô Anderson, o que eu observo aqui, eu moro em Recife, e o que eu observo aqui dos profissionais que eu conheço que desenvolvem sites, eles são os caras que estão ali, ó, colocam o código para funcionar e chorou. Não dá acompanhamento, não acompanha e ver se o site está convertendo, se está gerando algum tipo de contato comercial. E, tipo, a minha proposta para o cliente é entregar a ele, no mínimo, contatos que chegaram através do site e que paguem o custo do serviço. A minha proposta é que o site não seja apenas para ele falar que tem um site, mas para que pessoas comprem o produto dele através do site, contratem o serviço dele através do site, porque assim eu vou conseguir desse cara que ele comece a evangelizar a minha empresa, entendeu? Aquele cara ali fez o site para mim e eu comecei a vender e estou vendendo até hoje, está gerando resultado. Então não é um serviço que eu paguei e não gerou resultado, é um serviço que eu paguei e estou tendo resultado. Lindo isso, eu acho lindo isso. Tá? O meu último projeto foi em parceria com um colega de São Paulo. A minha participação no projeto foi apenas de planejamento, de como ficaria a estrutura do site. Eu não meti a mão no código. Porém, o cliente em questão era uma feira especializada em casamento e o ticket médio era de R$4.000 para cada produto vendido. E a gente vendeu mais de 20% do evento inteiro diretamente pelo site. Então, esse é um case que, para mim, eu faço questão de falar que eu participei, apesar de não ter tido tanta participação na mão de obra do código, mas participei do planejamento. Entende? Cara, você participou do projeto, isso é importante. O projeto deu resultado. Saiba usar isso a teu favor, tá?
Você trabalha com marketing, faça marketing em cima do projeto que você participou e que teve sucesso, deixando claro que você foi o responsável pelo planejamento. Tá? Isso vai te dar uma coisa muito grande. E outra coisa, você não vende site, você vende um canal de vendas. Exato. Tá? E para ficar, isso tudo é muito bonito. E para ficar mais bonito ainda, sabe o que você pode fazer? Sim. Estudar um pouquinho sobre construção de estratégias de marketing para ajudar esse cliente a vender mais e continuar vendendo. Aí você vende uma consultoria para ele. E aí você vai ter recorrência no teu negócio. Né? E aí quando você faturar 1 milhão, você manda aqui um presente pro Anderson, tá? Que essa dica aí é dica de 1 milhão. Né? Hoje, a única recorrência que eu tenho aqui na empresa é o suporte que a gente oferece. É um pacote opcional, mas a galera que contrata o site com a gente oferece o suporte, e daí tem uma recorrência mensal de R$ 150, que a gente vai ficar assessorando. Deu um pau no site, ou um código ficou obsoleto, a gente vai lá e faz a atualização sem muito bora. Não, legal isso, tá? Só que o suporte tende a, com o tempo, o cliente não passar a não enxergar valor nisso, tá? Imagino. Mas isso é um erro do cliente, tá? Mas eu tô te falando isso por experiência. Então, agregue valor, sempre coloque algo a mais, passa a vender, estuda um pouquinho sobre consultoria e passa a oferecer isso para os seus clientes. Se você já tem essa mentalidade que já é diferente de muita gente no mercado, tá? Você passar a oferecer consultoria para os seus clientes vai fazer uma diferença grande. Deixa eu responder uma pergunta do Leonardo. Tá aqui. Até que ponto você terceiriza para não criar um concorrente no mercado? Leonardo, não me preocupo com isso, cara. Se ele chegou a ser meu concorrente, é porque ele teve mérito para isso. Então, eu vou ficar muito feliz porque, de alguma forma, eu contribuí para ele chegar nesse ponto. Senão, eu também não daria mentoria, tá? Porque muita gente das minhas mentorias são consultores. E eu estou ajudando esses consultores a performar melhor. Estou ajudando eles a ganhar mais mercado. E, de alguma aspas, em alguma forma, eles são meus concorrentes também. Mas eu não esquento muita cabeça com isso, não, tá? Anderson, mas você não tem medo? Não tenho medo, porque isso daí vai fazer com que eu ofereça serviços cada vez melhores. Tá? Na verdade, vai jogar mais para cima ainda. Eu sempre vou buscar estar à frente. Então, quanto mais concorrente eu tiver, mais agressivo eu tenho que ser. Então, cara, tem mercado para todo mundo aí. Eu não ligo para isso aí, não. E é só que se o cara me sacanear, é uma vez só. Entendeu? Mas eu acho que ele se tornar um concorrente meu, acho salutar isso daí. Acho até bom, porque eu consegui ajudar alguém a crescer, a se desenvolver aí. Se cada um de vocês aqui, que nem hoje eu estava pedindo lá no grupo, se tiver alguma coisa que dentro da mentoria do Tamo Junto ajudou vocês, eu preciso disso porque eu vou fazer um release agora para mandar para os grandes portais para impactar mais gente, para botar 100 pessoas numa sala. Tô vendo para transferir para a noite também, porque eu acho que vai ter mais gente. Então, o objetivo disso daqui é, mesmo que de forma genérica, tá? Não é tão aprofundada como nas minhas mentorias pagas, mas é que eu consiga dar alguns insights para que vocês possam performar e serem consultores melhores, ser empreendedores melhores, que possam performar melhor aí na área de atuação de vocês. E, cara, sinceramente, eu acho que é muito mais fácil a gente ser um parceiro concorrente do que só concorrente. Entendeu? Acho fantástico isso. Para mim, o crescimento de vocês. E se um dia algum de vocês chegar assim e falar, Anderson, bati todas as metas possíveis, de alguma forma você me ajudou, eu vou ser o cara mais feliz da face da Terra, entendeu? Então, eu me vejo muito dessa forma. Então, concorrência tem, cara. Vai ter sempre. Me impactou muito e isso que é minha segunda. Estou levando para outras pessoas. Mariane, posso pedir para o jornalista entrar em contato contigo para fazer uma entrevista contigo? Exatamente, Pedro. Parceiros estratégicos, cara. Se o mercado entender que hoje a gente vive uma era de compartilhamento,
tá? E cocriação, a gente vai muito mais longe do que sozinho. E o mercado vai nivelar, vai ser muito melhor para todo mundo. Imagine o seguinte, cara, a gente está no mercado nivelado que não existe site por menos de R$ 5.000. Bacana isso. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque a gente se fez. Não estou falando para criar um quartel, não, tá? Um cartel, tá? Quartel é foda, né? Um cartel. Não estou falando para criar um cartel. Mas eu estou falando para a gente se ajudar para poder nivelar bem o mercado para que todo mundo saia ganhando. E isso é papel de concorrente também. Isso inclusive, é muito salutar para o mercado. Tá ok? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Pedro, vai, para a gente fechar, vai. Opa, beleza. Rapidão, então. Aos 45 do segundo. Aos 45, pois é. Rapidão. Eu estou prospectando clientes num mercado que até então eu vejo como um mercado conservador, principalmente para a área de tecnologia, de marketing digital, enfim, que é o mercado do agronegócio. Aliás, pelo menos essa é a minha visão, né? Que eu tenho visto também dentro do mercado digital. Qual que é a sua visão para mercados como agronegócio, mercados conservadores, mas que você acredita que possa fazer um trabalho interessante? Qual que é a sua visão para atender esses clientes como dentro da consultoria? Tá, agronegócio é mina de ouro, principalmente para nossa área, tá? Uhum. Se você conseguir desenvolver uma estratégia boa para esse tipo de mercado, que ainda não tem ninguém focado no marketing para agronegócio, não em grande escala, tá? Tem algumas ações aí. Dá uma olhada muito no ecossistema de startups, tem muita startup se movimentando com agronegócio e tem muita, principalmente no nosso país, que é um mercado gigantesco. Cara, eu acho que você tem uma grandíssima oportunidade aí. Imagina um mercado que não sabe o que é Érico Rocha, Conrado Adolfo e os grandes players aí. Acho que é um Foi mercado bem fértil mesmo. Entendeu? Só que você tem que educar. Você sabe que Exato. educação demora. Só que se você conseguir educar e já conseguir pegar alguns cases, você vai ser autoridade nesse mercado. Aí você investe e performa muito rápido, entendeu? Entendi. Eu, Não, eu, beleza. eu acho que é uma fatia de mercado que é muito boa de você pegar. E se você tem a possibilidade de pegar, nem que você faça isso, Sem pegue custo. algumas coisas sem custo, só algumas coisas, nem que seja palestra, alguma coisa, para esse mercado, mas falando a linguagem deles, tá, Pedro? Sim. Uhum. Trazendo o nosso mundo para o mundo deles e vice-versa. Você vai ter bastante resultado. Eu acho que é uma boa sacada. Legal. E é um mercado Eu tava gigante, conversando. tá? Não é um mercado pequeno, não. É um mercado gigante. É gigante. Não, é gigante o mercado. Eu tava até estudando esse mercado esses dias e conversando com um colega, ele que me deu assim a, a sacada, né? Vamos colocar dessa forma, que me deu até o insight, né? Ele falou assim, cara, pô, já estudou sobre o mercado de agronegócio? O agronegócio é o que tem levado muito assim o Brasil nas costas, né? Principalmente nesse período também. E aí eu comecei a estudar sobre esse mercado e tenho encontrado muitas coisas interessantes dentro do mercado. Exatamente. E, Exatamente. e é um nicho vamos dizer, o agronegócio, na verdade, é um setor que é dividido em 3 pilares. Então eu tô, só para não ocupar muito tempo aqui, mas tem 3 pilares. Tem o antes da porteira, o dentro da porteira e o depois da porteira. Né? Então, essa é a cadeia do agronegócio. E eu estou querendo entrar neste início de processo em empresas que estão antes da porteira, que são empresas fornecedoras de equipamentos, suprimentos, materiais para os agricultores e produtores. E depois, num segundo momento, começar a atender clientes que estão depois da porteira, que são aqueles que vão fazer todo o processamento dos alimentos ou
dos suprimentos que são produzidos em fazendas, enfim, tudo mais. Então é só compartilhando aí Você tem uma e cadeia pedindo de um produção, feedback. você tem uma cadeia de produção muito forte que vem do agronegócio, que tem, meu, espaço aí dentro da tua casa, agora, nesse momento, tem vários produtos que vieram do agronegócio. Sim, com certeza. Isso tá na mesa de cada pessoa hoje, no dia a dia dela, entendeu? Então, cara, enfia o pé nisso daí, traga parceiros de dentro desse mercado para te abrir portas mais rápido, entendeu? Cara, eu tenho certeza que tem tudo para ser um sucesso, só que esteja atento que é médio e longo prazo isso daí, tá? Não, com certeza. Você pode acelerar com o digital, a gente acelera, mas fique atento a isso, para não criar uma expectativa falsa. Mas eu iria com certeza. É que eu não tenho contato hoje com pessoas do agronegócio. Mas se eu vivesse no interior desse país aqui, bicho, cara... Eu tô numa região que tem, assim, uma potência muito boa para agronegócio, e aí foi aonde, quando esse amigo falou, eu falei, putz, eu preciso aproveitar essa oportunidade agora Na e verdade, começar a prosperar de médio e longo prazo, com se certeza. eu não me engano, a tua região é uma região que centraliza o agronegócio de boa parte do estado e alguns pontos do país aí também. Sim, assim, aqui tem bastante empresas envolvidas com agronegócio. Bastante empresas. E o agronegócio não se faz só com as grandes empresas, tá? Tem muita coisa, cara, tem muita coisa aí que pode ser feita e com certeza que você pode dar resultado. Beleza. A gente conversa mais no treinamento sobre isso. Beleza. Preparem-se aí, porque eu vou pegar firme com vocês lá. Fechado, Bom? show de bola. Então tá bom, cara. Grande abraço para vocês aí. Tem que finalizar que eu tenho uma mentoria para dar já, daqui 10 minutos. E obrigado, pessoal, pelas perguntas, pela participação de vocês aí. E tamo junto. Espero vocês nas próximas aí, tá bom? Valeu, Anderson. As dúvidas foram bem bacanas. Eu gostei das respostas. E vou estudar aí sobre construção de estratégia de marketing para dar consultoria aí. E lembrando que eu não vendo site, eu vendo canal de vendas. Exatamente. Tá bom? Falou, meu velho. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço também. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.